E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar vendo a correção do nosso livro de português, certo? Como está aí na paginazinha, vai ser a correção do livro da página 36 à página 38, beleza? Então, vocês já comecem a corrigir. Quem fez, né, corrige. Quem não fez, copia as respostas e estuda, beleza? Brevemente, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente aí com as aulas presenciais, ok? Vamos nós, a nossa correção. Vou tirar aqui para vocês prestarem atenção só no slide. Ok. Vamos lá, pessoal. Seguinte, nossa primeira atividade. Nós temos aí a questão do nosso texto e do livro, do texto do livro, não é assim? Nós temos aí, ó, anterior a essas páginas, nós vamos ter um texto, que esse texto é para ser lido, ok? Eu imagino que todos tenham lido, né? Que é Casal de Velho, o Casal de Velhos, ok? É o nomezinho do texto, que vocês têm que ter lido. Então, esse texto, como o título está dizendo, ele vai falar sobre um casal de velhos, não é assim? Só que dentro desse texto a gente tem algumas estruturas que a gente vai saber agora que as questões irá nos perguntar, ok? Vamos lá. Que tipo de narrador encontramos nesse conto? Né? Que tipo de narrador a gente encontra? Pessoal, já foi dito várias vezes, quando você tem um narrador que só observa a história, obviamente ele vai ser narrador observador. Se ele é um narrador que participa da história, ele vai ser um narrador personagem, ok? E vários outros que o próprio nome, a própria ação dele já diz qual é o nome do narrador, ok? No caso desse daí, ele só observa a história, né? Ele só conta a história. Então ele vai ser um narrador observador, ok? Na 2 diz o seguinte, ó, transcreva do texto um enunciado em que podemos identificar a presença desse tipo de narrador, né? E a gente tem, são vários, mas a gente separou um, ó, diz assim, ó, seria importante relembrar ao aluno que o narrador observador nessa história é em terceira pessoa, ele ou eles, né? E não participa dos fatos narrados. O primeiro enunciado em que o primeiro enunciado em que esse tipo de narrador aparece é Manezinho passou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer, né? Que é o primeiro parágrafo, certo? Esse daí é uma característica do narrador observador. Ele está contando a história de uma outra pessoa, beleza? Terceiro, diz o seguinte, ó, quanto tempo dura a história, certo? Narrada. Quanto tempo ela dura, certo? Uma noite é o início da manhã do dia seguinte, ok? Uma noite e o início da manhã do dia seguinte. É o tempo que dura a história, beleza? Quarta questão. O autor inicia o conto descrevendo o céu. Com essa descrição, contribuiu para a narração? Como é que essa, essa, essa coisa que ele descreveu contribuiu, né? Como o céu é descrito de maneira sombria, né? Com prenúncio de o quê? De tempestade, a imagem contribui para uma produção de um mistério, ok? Então, o que ele descreve contribui com a questão do mistério. Então, pessoal, a gente vai ter algumas coisinhas aí, alguns códigos, né, que é de 1 a 10, para a gente poder preencher as lacunas que estão vazias do outro lado, né? Diz o seguinte, questão 1, ó, uma forma muito simples e eficaz e eficiente de descrever o ambiente e os personagens consiste na produção dos adjetivos relacionados a relacione os ambientes, os objetos e os personagens aos respectivos adjetivos ou expressões adjetivas. Para isso, observe o texto. A gente tem 1, céu, 2, a estrada, 3, as arvorezinhas, 4, a casinha, 5, o rosto da velha, 6, o sorriso do velho, né? 7, a sala, 8, o cheiro da sala, 9, o sono de manezinho na casa do casal de velhos,
10. A moldura da fotografia na parede, ok? Nós temos isso daí. Então, a gente vai ter o quê? Na A, aí, desculpa, na A, a gente vai ter deserto. Deserto vai ser o 2, ok? O 2 aí, no caso, vai ser o quê? O 2 vai ser a estrada, certo? A estrada deserta, né? A gente vai ter o que aí, ó? A gente vai ter na B, a gente vai ter o 4, né? Imunda, certo? O 4, imunda, era o quê? Era casinha imunda, beleza? Na C, a gente vai ter escuro, aí vamos ter um 1, certo? O céu escuro, beleza, pessoal? Na D, aí, ó, D, nós vamos ter desbotada, vamos ter o 10. O 10 vai ser o quê? A moldura da fotografia na parede desbotada, ok? Na E, nós vamos ter o número 8. Número 8, enfumaçado. Enfumaçado. O 8 vai ser o quê? O cheiro da sala. Era o quê? O cheiro da sala era enfumaçado. Beleza? O F aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 7, ó. Mal iluminado. O 7 vai ser o quê? A sala que era mal iluminada. Ok? Mal iluminada. A G, nós vamos ter enrugado, né? Seria o número 5, que seria o rosto da velha. Seria enrugado. Ok? Na H, nós vamos ter amigável. Seria o 6. Seria o quê? O sorriso do velho seria amigável, né? Na I, nós vamos ter o quê? Franzinas, certo? Franzinas. Franzinas vai ser o número 3, que vai ser o quê? As árvorezinhas franzinas, ok? E por último aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter na J, vamos ter o número 9, agitado. O número 9 seria o quê? O sono de manezinho na casa do casal de velho. Seria o quê? Seria agitado. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a Cê diz o seguinte, ó. Durante a leitura percebemos que, na verdade, a história contada apresenta fatos sobrenaturais. Transcreva um trecho em que isso fica claro, certo? Vamos lá, ó. Nós temos uma sugestão de resposta aí, ó. Manezinho levou um susto que o fez arrepiar, até bem pouco tempo atrás. Algumas dezenas de passos antes, a casinha não estava ali. Não fosse Manezinho, quem era? Uma pessoa acostumada às surpresas, às mudanças, às reveses da vida, teria sucumbido antes o susto que levou quando percebeu quando estava. Acabara de passar a noite na capela do cemitério da cidade. Pronto, acabou de passar. É importante que a gente perceba o quê? Que perceba que o fato ele aponta para o quê? Para o sobrenatural. Ele achava que estava na casinha, contudo ele não estava na casinha. Ele estava onde? Ele estava no cemitério, numa capelinha de cemitério. Beleza? Vamos lá, pessoal. Para a 7, ó. Como você se lembra, é muito comum os contos encadear um fato em direção a um clímax. O clímax geralmente é a parte mais importante do texto, não é assim? Isso ao momento de maior tensão da história. Pensando nisso, em que momento se dá o clímax desse conto? Qual é o momento? Acontece no momento em que a personagem principal descobre que o velho simpático com quem passara a noite eram seus pais. Beleza? Eram seus pais. Né? Vamos lá para a 8. Ó. A 8 vai dizer o seguinte. A 8 diz assim. Qual é o conflito desse conto? A busca de Manezinho por seus pais. Né? Ele estava atrás dos pais dele. 9.
Qual é a importância desse conflito para o texto? Né? O conflito, a importância dele é o quê? Esse conflito concentra toda a essência do texto. É a busca de Manezinho que acontece, é o casal de velhos que mais tarde descobre que são seus pais. Beleza? Décima questão. O encontro de Manezinho com o casal de velhos foi real? Explique. Foi real? Não, pessoal, não foi real. Beleza? Não foi real, né? O encontro ocorreu como um sonho, uma alucinação, né? Enquanto ele dormia na capela do cemitério da cidade, ok? Ele sonhou. Isso não foi real, beleza? Vamos para a última página. Aí, é a última, né? É a última página, ok? Vamos lá. Diz o seguinte, ó. No segundo parágrafo do texto, o narrador apresenta Manezinho preocupado com a tempestade. Por isso bateu na porta para pedir guarida. No texto, essa expressão significa pedir ajuda, abrigo, né? Você conhece alguma expressão de uso coloquial equivalente a essa? Lembrando que o uso coloquial é a forma como a gente fala, né? A forma não culta, ok? É a forma coloquial, né? Essa resposta aí, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua. Mas a gente tem algumas sugestões aí, ó. Pedir arrego, pedir água, pedir pinico, ok? E etc. Ok? Vamos nós. 12, né? 12 diz o seguinte, ó. Em muitos casos, ao escrever um texto, o autor opta por utilizar expressões de uso coloquial. Só uma pergunta, pessoal. Por que a maioria dos autores eles se limita, né? Já que eles sabem escrever tão bem, por que ele se limita a escrever da forma falada e não da forma culta? Porque eles querem prender a atenção do leitor. Eles querem que o leitor esteja junto da história, participe, nem que seja de uma forma mental com a história, né? Por esse motivo ele fala a linguagem. É a linguagem falada. Ele escreve a linguagem falada e não a linguagem culta, ok? Para não ficar uma coisa cansativa. Então, essa escolha pode ter vários objetivos, mas sempre contribui para aproximá-lo de seu leitor, ok? Que é isso que a gente falou, ele vai aproximar, né? Para não ficar cansativo. No texto O Casal de Velhos, Edson Gabriel Garcias utilizou alguns trechos, expressões coloquiais, justamente com esse objetivo. Identifique 3 delas, certo? Vamos lá, ó. A gente tem algumas sugestões aí, são várias que ele utiliza, mas a gente colocou alguns aí, ó, né? A estradinha se espichando, ok? Estradinha se espichando. Um homem danado de corajoso, né? Danado de corajoso. Ou de casa, quando você chama, né? Ou de casa. Tem gente aí, certo? Beleza? Isso daí são algumas expressões coloquiais, é do jeito que a gente fala. E a 13ª questão aí, última, né? A gente vai ter o seguinte, ó. Como vimos o desfecho final dos contos misteriosos, geralmente tende à surpresa. Para você, o conto O Casal de Velho apresentou um desfecho surpreendente? Aí você vai dizer se sim ou se não, né? E por quê? Beleza? Então, essa respostazinha aí é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua, se sim ou se não, e dizer por quê. Beleza, pessoal? Pessoal, seguinte, vai ficar essa atividade aí, ok? Para a próxima aula. A atividade do livro de português, página 41 a 43. A correção vai ser na sexta-feira, dia 12. Beleza? Dia dos namorados. Tranquilo, pessoal? Então, valeu aí para vocês, né? E até mais.